Isso, graça e paz. Fazendo esse vídeo com a intenção de esclarecer alguns pontos com relação à doutrina calvinista, visando o debate que surgiu aí em torno. Então seria muita coisa para ser escrito. Então eu entendo que um vídeo seja mais fácil para que possamos entender o ponto de vista calvinista e assim não criarmos conceitos errados e entendermos a questão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que é defendido pelo calvinismo, que é defendido pela Bíblia. Agora, a doutrina da soberania de Deus e a responsabilidade humana, a maioria dos teólogos, inclusive o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele não chega ao ponto de falar que é possível entender esse mistério, como que pode existir a soberania de Deus e como pode existir a responsabilidade humana. Mas a Bíblia, ela ensina tanto uma coisa quanto outra. Ela ensina que Deus é soberano e que o homem é responsável. Mas a Bíblia, em momento algum, ela ensina que o homem tem o livre-arbítrio. Então, a partir da queda de Adão, a partir do momento que Adão cai, o homem se torna escravo do pecado, escravo da carne, escravo do diabo. Então essa é a linguagem que a Bíblia usa. Em momento algum a Bíblia deixa entender que existe no homem algum princípio de liberdade. Então nós temos aí o que chamamos de 5 pontos do calvinismo. Então nós vamos começar pela depravação total. Por quê? Porque a depravação total é o ponto que nos deixa na questão de partirmos para o princípio da eleição, né, e as outras questões aí do calvinismo, que depravação total ao ponto inicial que nos permite entender o porquê que a eleição, né, ela é a doutrina bíblica, porque a depravação total ensina que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Aí foi questionado, se o homem está morto, então ele não pode fazer nada em aspecto algum. Mas a doutrina da depravação total não diz isso. A doutrina da depravação total diz que o homem está morto com relação às coisas espirituais. Então, concernente às coisas de Deus, ele não pode, em hipótese alguma, escolher o lado bom, porque ele está morto em delitos e pecados. Então, é a linguagem que a Bíblia usa. E no decorrer disso eu vou falar por que a morte de Cristo não poderia ter sido por todas as pessoas. Poderia, se Deus quisesse que tivesse sido por todas as pessoas, seria por todas as pessoas, mas soberanamente Deus escolheu que a morte de Cristo seria por algumas pessoas. Então a doutrina da depravação total vai nos fazer entender isso. E muitos entendem isso como uma falta de amor. Então, a Bíblia nos ensina que o quê? Todos os homens estão debaixo do pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, de maneira direta, todo pecado ele é uma afronta direta a Deus. E todos nós pecamos. Então, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus porque nós somos amigos do pecado. E Deus não pode, em hipótese alguma, tolerar o pecado, porque ele é essencialmente santo, ele é justo, ele é reto e ele não pode tolerar o mal. Nós temos um Deus que é santo, graças a ele mesmo. Por isso nós temos um Deus que é santo, justo e reto e não pode tolerar o mal. Imagine um Deus onipotente ruim, um Deus onipotente injusto, um Deus onipotente perverso. Seria um caos no mundo. Então louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua justiça e pela sua retidão. E o homem é inimigo de Deus por conta do pecado. Então Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. Ninguém. Se Deus quisesse enviar todos os homens para o inferno, todos nós iríamos para o inferno louvando e glorificando a justiça e a santidade de Deus. Agora, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que aprove a Deus salvar os que creem, né? Salvar aqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo, né? E nós vamos entender esses creem aí que eu falei, para que não seja distorcido as minhas palavras. Aquele que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Por que é assim? Porque é a linguagem que a Bíblia usa, é o que a Bíblia ensina, né? Não é uma questão de preferência, eu não gosto dessa doutrina, não é? A questão não é se a gente gosta ou não da doutrina, a questão é se a Bíblia ensina isso ou não. Por exemplo, os unicistas não gostam da doutrina da Trindade.
eu não gosto desse ensino da Trindade, assim como os testemunhos de Jeová, que são os famosos arianos da nossa era, né? Eu não gosto da doutrina da Trindade, a doutrina da Trindade veio da Igreja Católica. O que nós precisamos entender que dentro do nosso pensamento não é se nós gostamos ou não de tal doutrina, é se essa doutrina é ou não bíblica. Eu acredito que até por conta do pecado, a doutrina da soberania de Deus ela é muitas vezes por nós difícil de engolir. O pastor Franklin Ferreira estava falando em uma de suas palestras, inclusive ele ensinando sobre os cânones de Dort, que a doutrina da expiação limitada foi a última doutrina do calvinismo, dos 5 pontos do calvinismo, que ele conseguiu engolir aí, vamos dizer assim. Jonathan Edwards, também um dos maiores calvinistas aí da história, lutou contra a doutrina da soberania de Deus por muitos e muitos anos, né? Depois vindo a aceitar, sendo um dos maiores expositores aí dessa doutrina da questão da soberania de Deus. Mas sem mais delongas, vamos à doutrina da depravação total. O que é a doutrina da depravação total? A doutrina da depravação total ensina que o homem foi corrompido em todos os sentidos pelo pecado. Mente, emoções, vontades, todas as áreas do homem foi corrompida pelo pecado. Por isso se chama depravação total. O homem está totalmente corrompido pelo pecado. Aí tem alguns atenuantes. Por que existe ainda bondade? Então, por que ainda existe bondade no homem? Por que o homem é capaz de ir lá e socorrer o próximo? Então, isso são coisas que nós podemos falar depois, se os irmãos quiserem, de maneira separada em outro vídeo. Nós podemos tratar a doutrina da depravação total de forma separada, ou até os 5 pontos do calvinismo aí de forma separada. Agora, eu estou tratando aqui de maneira superficialmente, senão o vídeo ia durar aí umas 5 ou 6 horas e ninguém ia querer assistir. Então esse é o ponto. Nós somos inimigos de Deus. Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Se partisse de Deus a questão de que ele iria enviar todas as pessoas para o inferno, ele enviaria. Nós iríamos glorificando a Deus pela sua justiça, pela sua retidão, porque nós iríamos perceber o quanto nós somos pecadores, o quanto nós estamos afrontando a Deus. E é isso que vai acontecer no dia do juízo, né? As pessoas vão para o inferno glorificando a Deus pela sua justiça, pela sua retidão, porque elas vão entender que elas estão indo lá porque elas merecem ir para lá, né, por todas as afrontas que elas fizeram contra um Deus santo e glorioso. Inclusive nós estávamos nesse estado, nós só saímos desse estado porque a graça de Deus nos alcançou, porque a graça de Deus nos elegeu e Deus nos despertou desse sono, nos tirou dessa condição. Se Deus não tivesse feito isso, não tivesse colocado as mãos sobre as nossas vidas, nós estaríamos na mesma condição dessas pessoas, né? E essa é a linguagem que a Bíblia usa em questão. Então isso é depravação total. Todas as partes do homem estão corrompidas pelo pecado. E o homem não consegue, em hipótese alguma, se dirigir para Deus. O próprio Cristo usa essa linguagem. Vou pegar minha Bíblia aqui. O próprio Cristo usa essa linguagem em João 6, por exemplo. E lembra os irmãos que eu falei sobre a questão da soberania de Deus, da responsabilidade humana? Nós temos que ter isso em mente quando nós tratamos da doutrina calvinista, senão vai haver confusão. Ou nós vamos pensar como os pelagianos, que deu origem ao romanismo, ao catolicismo, né? Vamos falar assim para ficar mais fácil. Ou nós vamos pensar como os pelagianos, dizendo que não existe ação de Deus na vida do homem, então o homem ele é totalmente livre. Os pelagianos defendem totalmente o livre-arbítrio, não defendem que precisa de uma ação do Espírito Santo para convencer a pessoa. Ou nós vamos cair no outro extremo, que é o hipercalvinismo, ao ponto de que o homem não tem nenhuma ação dentro da questão da salvação, né? Arrependimento e fé é uma coisa que compete a nós. Nós devemos nos arrepender e crer. Mas isso só é possível quando Deus vivifica a nossa parte espiritual que está morta em delitos e pecados. Então, a partir da regeneração, nós temos condições de se arrepender e crer. E até isso, o arrependimento e a fé, é um dons que são concedidos por Deus. Tanto é que nós vamos ver isso aí, né, com alguns versículos que a Bíblia ensina. Então, à medida que eu for lendo os versículos, os irmãos vão entender que isso vai ficando mais claro. Mas já vos disse, João 6,
versículo 36 e 37. E depois nós vamos para o 44, né? 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, olha a linguagem que o próprio Cristo usa. Ó. Tudo o que o Pai me dá. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Olha o versículo 44. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, veja que no versículo 37 ele usa a linguagem: todo aquele que o Pai me dá. E Cristo fala o quê? Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai traga. Então, essa é uma linguagem que a Bíblia usa. Se a gente gosta ou não é uma outra questão, mas é uma linguagem que a Bíblia usa. E aí vão surgir os questionamentos, e à medida que forem surgindo os questionamentos, a gente vai responder. Mas por que Deus manda pregar para todo mundo então se já tem os eleitos? Aí nós não sabemos quem são os eleitos. E a forma que Deus escolheu para que os eleitos venham até Ele é através da pregação da palavra. Então a pregação da palavra serve tanto para trazer os eleitos, quanto para endurecer os réprobos, ou seja, aqueles que foram rejeitados. Então, de uma forma ou de outra, Deus será glorificado. Então, seria necessário um pouco mais de aprofundamento nisso também, na questão da autoglorificação de Deus. Quem fala muito sobre isso é o John Piper. Então, se vocês puderem ver algum material aí do Piper ou ler algum artigo do Piper falando da autoglorificação de Deus, seria algo bastante interessante para que nós possamos entender isso, para nós não encararmos Deus como um megalomaníaco. Eu quero glória para mim, glória para mim, glória, 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 glória. Né? E aí nós possamos entender que o fato de Deus glorificar-se a si mesmo é a melhor coisa que Ele pode fazer para nós. Então vamos aqui para uma outra linguagem, João 17, né, a oração sacerdotal de Jesus. Uma outra passagem que ele cita. Deixa eu achar aqui o versículo. Tá. Versículo a partir do versículo 20. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Versículo 20, né? Aqui, irmãos, eu estou tentando achar o versículo. Peraí, que eu dei uma perdidinha aqui. Versículo. Vamos partir do versículo 1 para a gente entrar no contexto. Jesus falou essas coisas e, levando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Não é todas as pessoas do mundo, Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste.
Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, as próprias palavras de Cristo aqui em João 17. Então, eu quero ler uns outros versículos que falam sobre essa questão da eleição. Eu vou pegar aqui um artigo que eu tenho para facilitar. Esses versículos já estão todos separados. Eu nem vou entrar no mérito de Romanos 9, por enquanto, porque é covardia. Mas Romanos 9 está bem claro isso, que Deus fez uns vasos para a honra e outros para a desonra, né? Mas vou ler alguns versículos aqui. João 6, versículos 63 ao 66. Vou dar uma voltinha aqui, voltar um pouquinho para João 6, versículos 63 ao 66. O vídeo já está com 16 minutos, vocês verem como que isso pode ficar extenso, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creram, porque bem sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. De novo, Jesus repete, e dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Então Deus precisa abrir a mente, o coração do pecador, para que ele possa entender a mensagem do Evangelho. E aí ele possa compreender e ir até Cristo. Caso isso não aconteça, ele não vai. Então, por isso que não existe o livre-arbítrio. Deus precisa abrir a mente aí do pecador para que ele possa entender. Um outro versículo aqui está Mateus 11. Mateus 11, versículo 27. Isso aqui é uma passagem muito forte. Mateus 11, versículo 27. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, presta atenção no que Cristo disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. São as palavras do próprio Cristo em Mateus 11, do 25 ao 27. Deus ocultou certas verdades dos sábios e dos instruídos por conta do pecado. Isso precisa ser bem claro. Não é a ação arbitrária de Deus, por conta do pecado deles. Então, o pecado nos afasta de Deus. Então, Deus ocultou a revelação dos sábios instruídos e decidiu revelar aos pequeninos. A linguagem de 1 Coríntios 1, 20, no primeiro capítulo de 1 Coríntios, é ainda um pouco mais clara sobre isso. Depois eu quero finalizar com Efésios. E não dá para partir para outras questões aí. Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Escolhidos, então houve também a eleição. Então vamos para agora Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Segundo livro escrito por Lucas. Atos 13, 46.
8. E os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E creram todos quantos estavam ordenados pela vida eterna, né? E apesar de muitos quererem fazer malabarismo em torno dessa questão do ordenados pela vida eterna, o texto é extremamente claro. Então, para quem acha que a eleição só faz parte do Novo Testamento, vamos fazer uma leitura do Salmo 65, depois o Salmo de número 100, versículo de número 3, para que isso fique bem claro. Se não compreendermos claramente sobre isso, eu principalmente preciso estudar muito sobre isso, tem muitas dúvidas que eu ainda tenho, a eleição é um ensino bíblico, é aquilo que a Bíblia ensina, Salmo 65:4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Então, repetindo, como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Escolhes e trazes a ti. Então Deus atrai, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Salmo de número 100, isso dentro do Antigo Testamento. Eu teria que ler aí uma teologia sistemática, indica do Franklin Ferreira, uma das melhores que eu já vi no mercado. Ele faz uma abordagem muito boa sobre isso. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, novamente, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Agora, eu não consigo entender como nós podemos defender eleição e livre-arbítrio. Não tem coerência. Não tem coerência alguma entre nós defendermos a eleição, defendermos o livre-arbítrio. Por quê? O que é o livre-arbítrio? A gente precisa definir isso. Livre-arbítrio é o desejo livre de escolha. Só que a Bíblia, é o que eu falei, é a linguagem que a Bíblia usa. A Bíblia diz que Deus elegeu as pessoas e por conta dessa eleição, Deus traz essas pessoas até Cristo. Então, a fé é gerada no eleito para que essas pessoas venham até Cristo. Então, esse é um ponto que nós precisamos entender. Vamos ler mais alguns versículos aqui. Atos 18, 27. Quando ele, Apolo, ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, ou seja, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não foi daqueles que foram por livre e espontânea vontade. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam de mim. Então nós não procurávamos Deus, nós não perguntávamos por Ele, mas Ele aí se achegou até nós. Então a linguagem de Efésios, depois eu vou para a linguagem de... Eu vou primeiro para a linguagem de 1 Coríntios, como eu prometi, depois eu quero ir para a linguagem de Efésios. O vídeo já está com quase 30 minutos. Peço perdão aos irmãos. Os irmãos vejam que não é uma questão tão simples assim. E vão vir objeções, mas estudem primeiro. Nós não podemos postular argumentos antes de nós estudarmos. Nós precisamos ler uma teologia sistemática, algo desse tipo. Então vejam. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, ou seja, o vosso chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes.
E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Por 3 vezes Paulo fala, e Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas vis, Deus escolheu, foi uma ação de Deus. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos ir até Cristo. Os não eleitos não vão até Cristo, porque Deus não os levará até Cristo. Então esse é um ponto que nós precisamos entender. Agora, a linguagem de Efésios daria um estudo, daria mais um vídeo aí de sei lá quanto tempo, mas eu quero ler aqui a linguagem de Efésios, do capítulo 1, versículo 3 até o 2:10. Eu vou enfatizar algumas questões. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a questão de Deus amou o mundo e Deus propiciou o pecado não só nosso, mas também do mundo todo, e sobre a questão do amor de Deus. Então quero deixar uma reflexão para que vocês possam pensar e responder para mim depois dessa reflexão. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu. Quem nos elegeu? Deus, que nos abençoou em Cristo. Nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção. Aí já começa o problema. Se Cristo morreu por todos então deveriam ser salvos. Por quê? Porque não é a questão só da salvação, existe a questão da aplicação da salvação. Por exemplo, o que nós ganhamos com a salvação? Nós ganhamos a redenção, nós ganhamos a expiação, nós ganhamos a adoção e nós ganhamos a propiciação e o resgate, a remissão dos nossos pecados. Então tudo isso vem dentro de um pacote. Agora, se Cristo morreu por todos, logo tudo isso que vem junto com a salvação deveria ser aplicado a todos. Aí os arminianos falam, mas não é aplicado porque eles não creem. E por que eles não creem? Se a fé é um dom concedido por Deus, por que eles não creem? Porque Deus não concedeu fé para eles crerem. É um ponto simples de entender, mas difícil de aceitar. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Então, quando Cristo morre, ele nos concede a redenção, que é redimir, resgatar, né? E também nós temos a remissão das ofensas. Então, quando Cristo morre, ele acaba com a dívida. Ele exclui a dívida. Então, se Cristo tivesse morrido por todos os homens no mundo, a dívida de todos os homens estaria paga. Então, não teria por que Deus estar irado ainda com as pessoas que estão no mundo. A Bíblia diz que, João 3,36, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Quando Cristo morre, Cristo cessa a ira de Deus acaba com relação àqueles por quem Cristo morreu. Então, aí que está um problema arminiano. Cristo morreu por todos? Sim, logo todos deveriam receber as benesses da salvação, que é a adoção, remissão, propiciação, expiação, santificação, glorificação, justificação. Todas essas são benesses da salvação. Então, se Cristo morreu por todos, logo todos deveriam receber isso. Por quê? Porque é a linguagem que a Bíblia usa. Então, nós recebemos, em qual? Versículo 6. Para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção. Temos a redenção. Não é uma coisa que vai ser adquirida. Os eleitos têm a redenção. Eles foram redimidos. Eles foram resgatados pelo seu sangue e a remissão das ofensas. Então, a dívida foi paga pelas riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco com toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos.
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, em quem também fomos feitos. Olha a linguagem que a Bíblia usa. Nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Por isso que eu falei para o irmão Maia, eu não sei se estou falando seu nome corretamente, mas por isso que eu falei que aquela colocação sua seria errada, que Cristo morreu por todos, porque não é a linguagem que a Bíblia usa, de que Cristo morreu por todos. Eu mostrei através de versículos. A irmã Thaís perguntou onde está escrito na Bíblia que Cristo morreu só pelos eleitos. Está escrito em toda a extensão da Bíblia, conforme os versículos que eu já citei. É impossível que, se Cristo tivesse morrido por todos, todos então seriam salvos, todos receberiam o dom da fé. Tem outros vídeos que eu quero fazer que vai esclarecer um pouquinho aí mais ponto por ponto, mas esse vídeo já está bastante grande. Mas espero que os irmãos tenham um pouquinho de paciência e veja ele todo. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão para o louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, é algo que provém de Deus, em seu coração, vos dê em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em tudo. Então vamos lá. Vamos para a linguagem do capítulo todos. Olha a linguagem que Paulo usa. Depravação total. Ele começa com depravação total. E vós, estando vós mortos em ofensas e pecados. Depravação total. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Em que, no outro tempo, olha como nós éramos, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, antes que Deus tivesse feito o que Deus vai fazer aqui, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Olha, o versículo 4 vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, como Paulo começou dizendo, nos vivificou. Quem nos vivificou? Quem que tomou a dianteira? Quem foi o primeiro a agir? Olha o que Paulo fala, entre os quais, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, dom de Deus. Então essa, toda a linguagem que Paulo usa, capítulos 1 e 2 de Efésios, serão suficientes para explicar isso. Capítulo 2, então, ele é claríssimo. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou. Se Deus não vivificar, se Deus não mover o coração humano, se Deus não tirar as trevas do coração humano, iluminar o coração humano, para que ele possa enxergar a Cristo, ninguém vai ao Pai a não ser que Deus o consiga. Então não é uma coisa que o ser humano possa fazer por si mesmo, então o livre-arbítrio está completamente excluído daí. Por isso que nós, calvinistas, defendemos que foi por eleição antes da fundação do mundo pela soberana vontade de Deus. Você vai dizer que isso é injusto? Então dê uma olhadinha em Romanos 9, onde Paulo fala assim: haverá, pois, injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Deus não tem o poder de fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra. Por isso que eu falo que a doutrina da soberania de Deus é algo difícil de engolir. Por quê? Porque nós temos dentro de nós que Deus tem a obrigação de amar a todos, mas Deus não tem a obrigação de amar a todos. Nós somos os seus inimigos. Todos os dias as pessoas blasfemam contra Deus, mentem, roubam, adulteram, se prostituem, elas pisam em tudo que Deus faz por ela, e Deus e essas pessoas são inimigos. E aprove a Deus, pela justiça e a sua soberania, separar algumas pessoas para glorificar a si mesmo, para a salvação, e permitir que as outras continuem nos seus pecados e a ira de Deus permaneça sobre eles. Então, uma outra palavrinha de mexe aí: Deus amou o mundo de tal maneira, não sei como explicação. Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de enviar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Explicação: os judeus antigamente acreditavam que a salvação era somente para eles, para os judeus. João escreve dizendo que não, que Deus não amou só Israel, Deus amou o mundo. Só que a palavra mundo não é todas as pessoas do mundo em todos os lugares do mundo. Por que eu sei disso? Porque se Cristo morreu por todos, todos deveriam ser salvos. Por quê? Salvação é algo que é acompanhado daquilo que eu falei para os irmãos: expiação, propiciação, eleição, redenção, remissão, santificação, glorificação, justificação. Então todas as pessoas do mundo, e fé e arrependimento é algo que vem junto com a salvação. Todas as pessoas do mundo receberam isso? Não. Conclui-se que Cristo não morreu, então, por todas as pessoas do mundo. Por isso que João fala que Deus amou o mundo. Então, João está explicando para Israel o seguinte: Israel, Deus não amou só você, Deus amou o mundo. Isso fica bem claro quando você lê Apocalipse, que fala que Deus estava reunido diante do trono de Deus, todos os povos de todo povo, língua, tribo e nação e raça. Né? Um outro versículo que foi colocado foi 1 João, capítulo 2, 1 e 2, que é um problema para os arminianos em vez de ser uma solução. E Cristo é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo, ou seja, pelos do mundo inteiro. Deixa eu ler o versículo, para que possa ficar bem claro aqui, e eu não me perder aqui dentro da minha explicação. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O problema aí está na palavrinha propiciação. Propiciar significa tornar favorável. A propiciação é uma palavra emprestada do Antigo Testamento, que era algo relacionado a satisfazer a ira de Deus. Então, o mesmo João escreve em João 3,36 o seguinte: então, propiciar é satisfazer a ira de Deus. Mas olha o que o mesmo João fala em João 3,36. E vamos depois para a linguagem de Paulo, em Romanos 1,18. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha o problema. Se Deus propiciou, se Cristo propiciou
o nosso pecado e também do mundo inteiro, e a propiciação é satisfação da ira de Deus, por que Deus ainda está irado? Essa é uma pergunta. Se propiciar é satisfazer a ira de Deus e Cristo propiciou os pecados do mundo inteiro, por que Deus ainda está irado com os pecadores? Romanos 1,18. Presta atenção na linguagem de Paulo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Estamos falando de Romanos. Paulo se converteu depois de morte e ressurreição de Cristo. Fala que a ira de Deus ainda permanece sobre as pessoas. Outro ponto de que Deus não amou o mundo desse ponto. Hebreus 12 diz que Deus disciplina todos quanto Ele ama. Certo? Deus disciplina todas as pessoas do mundo? Não. Então, fica aí a reflexão. Graça e paz. Espero ter esclarecido alguns pontos. Peço desculpas pelo vídeo ter ficado tão longo. Espero mais para frente fazer outros. E espero que essas explicações possam ajudar os irmãos a compreender aí. É uma doutrina dificílima de aceitar por conta da mentalidade que nós crescemos. Nós crescemos com uma mentalidade católica a respeito de Deus. E depois isso dentro da igreja evangélica não melhorou muito, porque a igreja despreza o estudo e o aprofundamento nas escrituras. Infelizmente a maioria das igrejas não prezam pelo ensino das escrituras. Então muitas vezes o Deus que nós temos na nossa mente não é o Deus que está descrito nas escrituras. O Paul Washer cita isso nos vídeos dele. Ele fala que teve um pastor que falou assim para ele: pô, vai lá ensinar sobre os atributos de Deus na minha igreja. Aí ele falou assim: você tem certeza do que você está pedindo? Aí o pastor falou: claro que eu tenho certeza, vai ensinar sobre Deus, é bom, tal. Ele falou assim: quando eu começar a ensinar sobre o Deus da Bíblia, você vai ver os melhores membros da sua igreja se levantando e dizendo o seguinte: eu não posso amar um Deus assim. Então, graça e paz, que Deus abençoe a vida dos irmãos e os irmãos possam ser edificados com esse vídeo, e à medida que for surgindo as dúvidas, dentro da minha capacidade, eu possa ajudar os irmãos a compreender, porque eu também ainda preciso estudar muito sobre isso. Preciso ler as teologias sistemáticas, mas ao longo desses 2-3 anos que eu venho estudando, é algo que eu consegui compreender. Deus concedeu a graça de descer para o meu coração. Eu lutei muito com isso também. Tive uma crise de identidade teológica terrível quando eu comecei a aprender sobre isso. Mas como? Como assim? Deus? Começava a questionar Deus. Mas foi uma coisa que o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e foi permitindo que eu compreendesse essa doutrina. E preciso me aprofundar muito ainda mais em várias questões, para que essa formação, essa maturidade cristã me alcance e eu possa servir ao Senhor melhor do que eu tenho servido. Então eu já agradeço, irmãos, desde já, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e que seja com vocês durante toda a nossa vida aqui nessa terra. Amém.